Olá, pessoal. Estamos retomando os nossos estudos do mês de novembro sobre o tema da sexualidade, né? No primeiro vídeo, nós comentamos a respeito, né, desse estudo que ocorre na Juventude Espírita, então, sempre no mês de novembro, né, todos os anos. No nosso caso, a Juventude 2, né? Já trabalhamos um primeiro vídeo, né, com o primeiro tema, adolescência e sexualidade. Para esse segundo vídeo, né, o segundo tema, nós vamos trabalhar então a energia criadora, a energia sexual, no assunto a importância da sexualidade feminina e masculina no processo reencarnatório e a problemática da transição entre polaridades. Nós vamos dividir esse tema em duas partes. A gente vai ter a parte 1, né, nesse vídeo e a parte 2 num segundo vídeo a respeito desse segundo tema. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Desejo paz e bem a todos. Vamos tratar então desse assunto, né, que já iniciamos lá no primeiro vídeo. A importância da sexualidade feminina e masculina no processo reencarnatório. Iniciamos com uma mensagem, ou trecho, melhor dizendo, de uma mensagem da Agenda Cristã. Vocês podem encontrar na íntegra, né, lá no livro Agenda Cristã, então, capítulo 41, o título da mensagem é Defenda-se. Escolhemos então esses trechos, né, que fazem conexão com o tema que a gente está estudando, né? Defenda-se. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Então, já lá da nosso primeiro vídeo, né, nós definimos lá a energia criadora, né? Nós identificamos que essa energia criadora, né, ela é então a força criadora proveniente de Deus, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que como criador, né, de tudo que existe, né, material e imaterial, né, tudo aquilo que nós podemos alcançar com a nossa capacidade evolutiva atual e tudo aquilo mais que nós ainda não podemos alcançar com a nossa capacidade. Tudo foi criado por Deus, né? Ele então é o Criador. E a energia criadora, né, que nós já estudamos lá no nosso primeiro vídeo sobre a sexualidade, ela se reflete, é claro, né, no processo reencarnatório, na própria existência do espírito, né, com a sua faculdade criadora, a sua energia criadora refletida em cada um de nós, né, e que encontra, né, então, parte integrante do seu processo de reflexo, né, da sua ação no nosso processo reencarnatório mesmo, né, através de elementos tanto espirituais, né, quanto elementos no campo material, né, na sexualidade material. Isso reflete então na reprodução da espécie, se reflete no mundo do espírito, né, na lei de reencarnação, na lei de progresso, né, na lei de amor, né, todas essas temáticas que nós trabalhamos lá no primeiro vídeo. E essa mensagem, né, ela já traz, né, nesse trecho escolhido, né, essa questão das faculdades criadoras, né? As nossas faculdades criadoras não podem ser menosprezadas, né, e centralizando elas, né, em aspectos, né, de cunho material, né, de prazeres fáceis que estejam ligados, né, às nossas falhas morais, como egoísmo, orgulho, vaidade, né, satisfação pessoal. A energia criadora, como nós vimos, né, é uma energia divina e, portanto, assim ela deve ser tratada, né, com responsabilidade, com vistas à evolução do espírito, né, a nossa
com vistas à nossa evolução ao longo dos processos reencarnatórios. Como parte integrante e nada está fora das leis de Deus, né? Essa energia criadora, energia sexual criadora, ela, né, também corresponde às nossas responsabilidades, né, aos nossos deveres, e, portanto, né, ao bom ou mau uso, haverá, né, a colheita que se fizer desse uso. Então, na mensagem, André Luiz coloca que nós responderíamos pelo que fizermos dela, né? Então, diretamente conectado com a lei de causa e efeito, né? O bom uso, né, trará resultados, né, benéficos ao processo de avanço, né, de evolução do espírito. O mau uso, obviamente, trará obrigações para com a lei, né, de resgate, de refazimento, de soerguimento, né, das faltas cometidas contra si mesmo ou contra o próximo. Então, um outro aspecto, né, levantado e trazido por André Luiz aqui nessa mensagem é a questão da importância do pensamento, que nós não condenemos nosso pensamento, a imaginação, a excitações permanentes que estejam ligadas às necessidades materiais e satisfação do egoísmo e do orgulho através do pensamento, né, através da imaginação em excitações permanentes. Nesse aspecto aqui é importante né, essa relação, né, que é feita, né, a partir do pensamento que leva, né, a refletir as nossas palavras, que leva a refletir as nossas ações, os nossos comportamentos e que se tornam nossos hábitos, né? Então tudo nasce no pensamento, né? A gente fala, tá? Porque né, as ideias ditas, reproduzidas, nasceram no nosso pensamento. A gente age, se comporta, vive, né, porque aquele comportamento, né, aquela vivência já se encontra no campo dos nossos pensamentos. Então, todas as ações também no campo do uso da energia criadora, da energia sexual criadora, também nasce, né, no pensamento, a forma como nós agimos no uso dessa energia. Então, também fica aí uma recomendação, né, o livro Pensamento e Vida, como uma forma, né, de nós aprofundarmos esse estudo da importância do pensamento e de como ele reflete, né, durante o processo reencarnatório, seja nos momentos que estamos na veste carnal ou quando estamos, né, no mundo do espírito, como o pensamento, né, está diretamente ligado às causas, né, de resgates, né, ou de progressos que se darão através da vivência do espírito. As suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Então, o pensamento conecta, né? O pensamento cria a vibração, cria a psicosfera que nos caracteriza, né? E essa criação mental, né, nos fará, então, conectar com essas energias mais ou menos superiores ou inferiores, né, com espíritos que tenham aquela mesma vibração e que tenham aquele mesmo tipo de necessidade, né, fomentando, né, aquela vivência em tal ou qual caminho. Então, as nossas criações, né, têm sede no pensamento que nos conectam às diversas realidades no plano espiritual. Passada essa mensagem inicial, né, do livro do André Luiz, Agenda Cristã, capítulo 41, Defenda-se, vamos iniciar com a questão 31 do livro Sexo, Problemas e Soluções, do Emídio e na Marisley Brasileiro. Na questão 31 desse livro,
que nós já temos, né, trazido lá desde o primeiro vídeo, na questão 31, se coloca a pergunta: que é sexualidade? Né? Então, a resposta, em âmbito mais restrito, a sexualidade consiste num conjunto de fenômenos da vida sexual destinados à reprodução da espécie. Então, a sexualidade no campo físico, né, está ligada à lei de reprodução. Isso no âmbito restrito da sexualidade física, né, dando geração, então, aos novos corpos, através da lei de reprodução, que dará oportunidade, então, aí no âmbito espiritual, né, na lei de reencarnação, a ligação de um novo espírito, né, de um espírito a esse novo corpo. Todavia, em torno do aspecto psíquico e emocional, a sexualidade é determinada por características próprias das reencarnações e dos dispositivos gerados pela vivência do espírito. Então, naquilo que concerne, né, ao processo de ligação do espírito com o corpo, né, há o aspecto psíquico e emocional desse espírito reencarnante. Então, a sexualidade é determinada pelas características próprias da necessidade reencarnatória desse espírito. Né? Então, existem características próprias das reencarnações. Cada espírito trará consigo a sua carga emocional, a sua carga psíquica, que foi por ele, né, desenvolvida, né, nas suas vivências anteriores. Esses dispositivos gerados pela vivência do espírito é que vão, né, se conectar àqueles dois gametas, né, o masculino e o feminino, no momento da geração desse novo corpo, né, levando em consideração, né, que o espírito, ao se aproximar desse novo corpo, né, em vias de formação, está ali presente com toda a sua carga psíquica, emocional, espiritual, né, gerando, né, a aproximação do gameta masculino ao gameta feminino, que dará a geração ao corpo necessário aos resgates e vivências desse espírito reencarnante. Então, é o próprio espírito que imprime as perfeições ou imperfeições físicas daquele corpo que se formará, pela própria lei reencarnatória e pela lei de reprodução. Pela lei de reprodução, nós temos então o conjunto dos fenômenos da vida sexual que gerarão esse novo corpo. Pela lei da reencarnação, nós teremos todos os aspectos psíquicos, emocionais e espirituais que, né, produzirão, né, o corpo necessário à experiência daquele espírito que se aproxima. Então, nós temos aí, né, uma demonstração, né, de necessidade do espírito, muitas vezes reencarnar num corpo que tem tais e tais características, ou em outro corpo que tenha tais e tais características. Né? Porque essas características é que darão a esse espírito a possibilidade, né, de expiação, de provação, né, e de contexto reencarnatório que ele necessita vivenciar para resgates, para expiações, para o aprendizado necessário ao seu processo reencarnatório. Então, né, tudo aquilo que o espírito necessita estará presente nesse corpo que será gerado. Aqui, ainda, né, é importante avaliar essa palavra dispositivo, né, nesse último parágrafo da questão, né? Todavia, em torno do aspecto psíquico-emocional, a sexualidade é determinada por características próprias das encarnações e dos dispositivos gerados pela vivência do espírito.
o que são os dispositivos, né? São um conjunto de meios planejadamente dispostos com vistas a um determinado fim. Ou seja, existe um planejamento reencarnatório, existe um fim determinado, objetivado, né? Existe um objetivo, né? Que vai ser gerado pela própria vivência do espírito. Ou seja, é necessário fazer um resgate nessa área, né? O corpo gerado naquele processo encarnatório vai ter essas características objetivando aquele resgate, né? Existe uma expiação para o espírito, né? Então, será gerado, né, um corpo que objetiva planejadamente, né, esse determinado fim para aquela expiação específica do espírito. Tá? Então, explicado esse termo, né, o dispositivo gerado pela vivência do espírito, nós claramente vemos aqui, né, a lei de causa e efeito agindo no processo reencarnatório, né, onde o espírito vai ter exatamente aquilo que lhe é necessário para a sua reencarnação. Então, a lei de reencarnação, a lei de reprodução fazem parte da lei natural, né? É lei divina, né? Deus é justo e bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não haverá erros ou equívocos no processo reencarnatório. O corpo é gerado exatamente de acordo com a necessidade do espírito. Na questão 32, existe alguma diferença entre a sexualidade feminina e a sexualidade masculina? E aí, então, a nossa resposta do livro Sexo, Problemas e Soluções, do Mídio Brasileiro e da Marisley Brasileiro. As múltiplas reencarnações em diversos corpos de constituição física masculina e feminina possibilitam ao espírito a aquisição de valores apropriados a diferentes faixas evolutivas de cada planeta e a assimilação psicossomática respectiva, determinando o aprimoramento da condição criativa do ser. Então nós temos aí tanto na característica, né, da constituição física masculina quanto da constituição física feminina, apropriada a cada, né, faixa evolutiva e também a cada planeta em que se dá essa reencarnação, uma assimilação, né, física do próprio processo encarnatório, né, de aprimoramento da condição criativa do ser em cada uma das polaridades, seja ela masculina ou feminina, ou seja, existe uma experiência própria naquela polaridade, na condição criativa do ser. Então, existem desenvolvimentos próprios, né, que ocorrem em uma polaridade, em outra, experiências distintas, a depender da faixa evolutiva de cada um, a depender do processo encarnatório de cada um, a depender, né, de que situação, né, reencarnatória se dá em tal ou qual planeta, né? No segundo parágrafo, e quanto a essa capacidade de criar, essa capacidade criativa, energia criadora, a sexualidade num corpo masculino ou feminino é regida por um mesmo princípio. E nós já sabemos, né? Uma mesma lei, né, proveniente do Criador, né, cuja energia criadora, então, se reflete, né, na sua criação, se reflete em nós, né, espíritos que temos como característica essa energia criadora, que se reflete no campo do espírito e se reflete no campo reencarnatório das diferentes formas dentro da característica masculina e feminina, dando oportunidade de desenvolvimento desse espírito, dessas faculdades criadoras em um campo ou outro da sexualidade, né, da polaridade masculina ou feminina. Mas ela é regida por um mesmo princípio, não estando assim vinculada tão somente às características da reprodução ou do psiquismo. Ou seja, não está o desenvolvimento, né, não é somente no campo físico, né, no processo reencarnatório que se dá, né, a energia criadora, ela se liga às faculdades do espírito, né, e que, portanto, né,
ela não se vincula tão somente às características da reprodução, mas às características criadoras do espírito, né? Que se refletem nos mais diversos campos. Né? E tratamos já disso, né? Lá no nosso primeiro vídeo, né? Do tema adolescência e vida, né? Nosso primeiro vídeo sobre o tema da sexualidade. Né? Então, em diversos campos, essa capacidade criadora se desenvolve, né? Determinados por uma atual reencarnação ou por um conjunto de reencarnações em corpos diversos. Muito bem. Questão 33. Sobre quais outros aspectos a sexualidade feminina ou masculina pode ser estudada? Então, a gente viu que não tão somente, né, em aspecto material, mas também em relação ao aspecto espiritual, né, na questão anterior. Mas a sexualidade se manifesta, então, sobre três aspectos distintos. Na reprodução, né, no campo material, né, no psicológico, das vivências de vidas passadas, né, na criação, né, que o espírito realizou para si mesmo, né, em vivências anteriores, no seu campo psicológico, emocional, e no aspecto geral da capacidade espiritual de criar, na capacidade criadora do espírito, de produzir e de evoluir através de conquistas morais e intelectuais que se processam nos planos da vida física e da vida espiritual. Então, nós vemos que essa energia criadora, né, a sexualidade tanto masculina quanto feminina, né, ela se reflete nesses três aspectos. Né? Ou seja, existem vivências, experiências e aprendizado para o espírito que se reflete em uma ou outra polaridade nesses três aspectos. Né? Obviamente, há uma vivência, há um aprendizado distinto no aspecto da reprodução da espécie, numa polaridade, e em outra. Também no aspecto psicológico das vivências passadas, né, em uma polaridade ou em outra, também haverá, né, distintas realidades e evoluções, aprendizados que foram realizados. E, igualmente, na capacidade espiritual de criar, né, que cada polaridade, né, ao ser vivenciada e experienciada pelo espírito, né, vai sendo desenvolvida, né, na sua capacidade de criar, de produzir, de evoluir, através das conquistas morais e intelectuais que foram obtidas através das encarnações na vida física e também na vida espiritual. O espírito evolui, né, tanto numa polaridade quanto em outra, sendo que no campo físico, né, há essa distinção, né, entre as polaridades no campo material, né? Qual o princípio único que rege a sexualidade? Então, a lei divina ou natural. Né? Não existe nada fora da lei divina. Tudo está dentro da lei divina. Então, a sexualidade não há de ser diferente, né? Ela é regida pela lei natural, pela lei divina. Então, a lei divina ou natural é a lei de Deus. Ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando se afasta dessa lei divina ou natural. Lá na questão 614, o Livro dos Espíritos, nós encontramos, né, a lei divina, então, como aquela única capaz, né, verdadeira, para construir a felicidade do homem. Então, sempre quando há o afastamento da lei divina ou natural, há a infelicidade, né? Ou seja, os resgates, né? As expiações, as dificuldades no processo evolutivo, seja no processo reencarnatório, seja no campo, né, da vida do espírito, no plano espiritual. Né? Essas dificuldades se dão, essas infelicidades se dão quando há esse afastamento. Obviamente, quando o homem se aproxima, né, da vivência da lei natural ou lei de Deus, da lei divina, né, há construções positivas, né, para esse espírito e vivências, né, tanto no campo material quanto no mundo do espírito, né,
no plano espiritual, vivências positivas a esse espírito. Mas como nós vamos saber, né, quando a gente se afasta, se distancia da lei divina ou natural, né? A criação é perfeita, né? E, portanto, né, a lei de Deus, ela está presente em nós, faz parte da nossa essência, ela está na nossa consciência. E aí, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós encontramos, então, né, a pergunta de Kardec: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Então, naquilo que concerne, né, a nossa energia criadora, a energia sexual, reprodutora, se refletindo tanto no campo físico quanto no campo do espírito, né, nesse processo de ligação, né, através do perispírito. Né. Como nós sabemos, né, como agir, né, e como utilizar a nossa energia criadora, né, ela não está fora da lei natural divina. Né, e a lei natural divina está escrita onde? Na nossa consciência. Então, no nosso campo íntimo, né, nós sabemos distinguir, né, o bom ou mau uso, né, das nossas faculdades em todos os campos, em todos os meios, porque a lei divina está na nossa consciência. O fato é que nós devemos trabalhar no processo evolutivo para que essa consciência esteja cada vez mais presente, né, nas nossas vivências, na nossa escolha, né? Deus esteja cada vez mais presente no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. O que determina se a sexualidade é masculina ou feminina, então? E aí, então, a resposta é em 3 partes, tá? Primeira parte da resposta: a sexualidade masculina ou feminina é geralmente determinada pelo psiquismo predominante do espírito, né, que tem sua origem no conjunto das suas reencarnações. Então, o espírito vem experienciando, né, encarnações em dado campo da sexualidade, na polaridade masculina ou feminina, no conjunto das suas reencarnações, ou seja, está realizando experiências, né, nesse campo. Então, ela é geralmente determinada pelo próprio processo evolutivo em que o espírito já vem realizando. Todavia, isso não determina qualquer desvio ou distúrbio de ordem sexual, porquanto a lei da reencarnação possibilita o ajuste psíquico necessário. Então, o espírito que vem reencarnando, né, na polaridade masculina, eventualmente precisa, em algum momento, né, experienciar na polaridade feminina, e aquele espírito que vem geralmente, né, reencarnando na polaridade feminina também necessita experienciar, né, e evoluir no desenvolvimento das suas faculdades criadoras também na sexualidade masculina. Tá? Todavia, como aqui está colocado, né, a, a lei da reencarnação possibilita esse ajuste psíquico necessário, né, sem qualquer tipo de desvio ou distúrbio de ordem da sexualidade. Então, o espírito que vem experienciando, né, sucessivas reencarnações em uma sexualidade ou outra, no momento que necessita, né, realizar uma experiência reencarnatória, né, em outra polaridade, a lei de reencarnação possibilita isso, né, esse ajuste psíquico necessário, sem qualquer tipo de distúrbio de ordem sexual, porque a lei divina é perfeita, né, é proveniente do Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No entanto, o espírito tem o seu livre-arbítrio, as suas vivências, a sua experiência anterior. Né? Ainda que o corpo físico seja diverso do psiquismo predominante, o espírito encarnado terá as funções próprias da sua natureza, mas não contrária no que tange à reprodução da espécie, pois isso causaria sérias lesões psíquicas e angustiantes sofrimentos morais consequentes do desrespeito à lei da reencarnação e à lei natural. Ou seja, mesmo que o espírito, né,
tem um psiquismo predominante por sucessivas reencarnações na polaridade masculina, por exemplo, né? Mesmo que esse psiquismo então seja diverso ao corpo que está em formação, porque o espírito necessita reencarnar, né, numa polaridade feminina, no corpo feminino, desenvolver, né, a energia criadora nessa polaridade, o espírito encarnado vai ter as funções próprias da sua natureza, mas não contrária no que tange a reprodução da espécie. Ou seja, o espírito vai ter as funções relacionadas à lei de reprodução, né, da sua espécie, relacionadas à sua natureza. O corpo feminino, o espírito reencarna no corpo feminino e terá todas as características, né, conectadas a esse novo corpo em formação, necessárias ao processo reencarnatório, com ajuste adequado àquela reencarnação, né, porque a lei possibilita esse ajuste, né, tanto com relação à lei de reencarnação, quanto em relação à lei de reprodução. Então, o espírito, mesmo com o psiquismo predominantemente masculino, por diferentes reencarnações anteriores, terá esse ajuste fornecido pela própria lei divina, né? E terá as funções da reprodução da espécie, os ajustes que se fazem necessários, pois do contrário, né, isso causaria sérias lesões psíquicas e angustiantes sofrimentos morais consequentes do desrespeito à lei da reencarnação e lei natural. Então, o espírito tem toda a possibilidade, né, de ajuste ao corpo físico que está em formação numa transição de uma polaridade para outra. Nos casos em que o psiquismo masculino e feminino sejam equivalentes, o processo reencarnatório determina a função sexual do espírito reencarnante. Então, a lei de reencarnação, né, determina qual é a função sexual, né, daquele corpo físico em formação no momento reencarnatório, caso as polaridades sejam equivalentes. É preciso considerar também que os desvios e as anomalias, que são considerados fenômenos naturais da sexualidade, não são considerados fenômenos naturais da sexualidade, mas atitudes contrárias à lei natural. Ou seja, os desequilíbrios decorrentes, né, de um processo reencarnatório em que o espírito, né, não assume, né, a função concernente àquele corpo formado, né, são de responsabilidade, né, e de ação da liberdade, do livre-arbítrio daquele espírito reencarnante, que por alguma situação do processo reencarnatório, de desajuste próprio do espírito, não se alinha, né, e não se liga devidamente àquele corpo em formação. A lei divina propicia que essa ligação se dê de forma adequada, a lei da reencarnação, a lei de reprodução propicia que assim seja. No entanto, os desajustes, né, que o espírito possa trazer consigo, né, e a revolta em relação a, a, ao corpo que lhe foi destinado ao processo reencarnatório, né, é proveniente, ou seja, as anomalias, né, ou outras atitudes contrárias à lei natural, são de ordem do espírito reencarnante, né, que não se conecta, né, ou não se deixa compreender, né, a ação necessária, a vivência necessária naquele corpo que lhe foi formado. O corpo foi formado pela lei de reencarnação, o corpo foi formado pela lei de reprodução, com vistas à necessidade do espírito, fornecidos os meios de ajuste necessário pela lei. No entanto, os desvios e anomalias não são fenômenos naturais, né? Não são fenômenos da lei natural, né? Ou da lei divina, mas atitudes contrárias à lei natural, ou seja, os desvios que ocorrem, né, são em função de revolta, né, ou de contrariedade do espírito reencarnante
em relação a essa lei, né? A lei da reencarnação e a lei de reprodução, que rege, né, os processos, então, evolutivos, aí, reencarnatórios do espírito. Visando, né, esses desvios que ocorrem em função do espírito, né, que se revolta contra, né, o processo reencarnatório, que se revolte contra a lei de reprodução, se revolte contra a lei de progresso, que lhe destinou um determinado tipo de reencarnação ou um determinado tipo de corpo físico que lhe seja necessário, né, se adequar para seguir o processo reencarnatório, nós encontramos então algumas ressalvas, né, algumas informações importantes no livro Estudos Espíritas, da autoria de Joana de Anjos, no capítulo 20, chamado Sexo. Então ela coloca que, incontestavelmente, impressos nos painéis do psicossoma, do corpo físico, os comprometimentos morais em que o ser se emaranhou, estes impõem a necessidade da limitação como presídio de urgência. Então, muitas vezes os desvios morais, né, os comprometimentos morais em que o próprio espírito se colocou, né, é que vão impor essa necessidade de limitação, né, de uh, vivências que produziram desequilíbrios para o espírito, que refletiram no seu próprio perispírito, né, esses desajustes, esses desalinhamentos, essas desarmonias profundas no campo do espírito, se refletem no perispírito, e que no momento, né, de um processo reencarnatório vão trazer, né, o chamado presídio de urgência, ou seja, né, aquela situação em que o espírito, né, pelo processo reencarnatório, não consegue fugir. É aquele corpo, é aquela condição presente naquele corpo que o espírito está ligado e que ele não pode fugir, ou seja, está, por assim dizer, nessa imagem, nessa analogia, preso, né, àquela característica daquele corpo que ele necessita e ele não pode fugir, né, dessa ligação, né, do perispírito com o corpo físico, né, que se liga célula a célula, né, àquele corpo que foi formado para aquela necessidade reencarnatória. Então, em que sentido o presídio de urgência, né? No homossexualismo, no hermafroditismo, na frigidez e em outros capítulos da patologia médica. Então, o espírito não consegue fugir, né, do processo reencarnatório e muitas vezes, né, ele vai se encontrar nessas situações, né? Ou seja, está, né, dentro de um processo reencarnatório, né, em que ele se liga àquele corpo e é aquele corpo que é a necessidade para ele, de vivência que ele necessita, né? Então, se ele está num corpo masculino, ele precisa viver, né, na polaridade masculina. Então, o espírito que se vê numa condição, né, do homossexualismo, como se coloca aqui, né, ele está preso naquela situação, ou seja, ele precisa vivenciar naquele corpo masculino, ou precisa vivenciar naquele corpo feminino, mesmo que ele tenha, né, traz aquela experiência, né, na sexualidade inversa, né, mas ele está diante de uma situação, de um desafio reencarnatório. As próprias questões, né, de patologia médica, como o hermafroditismo, a frigidez, ou a, a impotência, né? Ou então a incapacidade, né, de gerar filhos, como, né, ocorre, né, tanto no corpo físico masculino quanto no corpo físico feminino, né, como a infertilidade de ordem de patologia médica, também são reflexos de uma má vivência do uso, né, da sexualidade em anteriores experiências. O espírito se vê preso naquela situação, né? Então, a infertilidade, né? O espírito vai ter que, né, passar por aquele processo encarnatório, passando por aquela dificuldade, né? Buscando superar, né, e expiar os erros passados dentro daquela situação.
né? Então, né, no campo tanto do homossexualismo, do hermafroditismo e outros capítulos da patologia médica, o espírito está preso naquela condição e é aquela condição que ele necessita passar. Então, se o corpo físico é masculino, o espírito tem que vivenciar, né, a sexualidade masculina. Se o corpo físico é feminino, o espírito necessita vivenciar a sexualidade feminina, né? Se o espírito está no processo encarnatório com alguma limitação física no campo da sexualidade, na energia criadora, tá? Ele também vai ter que vivenciar aquela situação. Esses elementos refletem um resgate, um imperioso resgate, né? Um resgate de emergência. O espírito falhou, faltou, cometeu erros, né? E na lei de causa e efeito, esses resgates se fazem necessários, né? Então, é imperioso que o espírito tenha a vivência adequada ao corpo que lhe foi criado, né, no processo reencarnatório. Então, o impositivo da lei divina convoca os infratores ao imperioso resgate. A lei divina, então, convoca os espíritos, né, a se reorganizarem, de modo a que se reorganizem nesta ou naquela forma, masculina ou feminina, a fim de moralizar-se, corrigir-se e não se corromper. Então, é uma convocação da lei divina ao resgate. E o espírito tem que se reorganizar na forma que foi criada, né, através da reencarnação, aquele corpo físico. Foi criado um corpo físico masculino, o espírito precisa se reorganizar naquela forma, que é a forma masculina. Foi criado um corpo feminino, o espírito precisa se reorganizar naquela forma, na forma feminina, no corpo físico feminino, a fim de se moralizar, né, a fim de resgatar os erros e os débitos do passado relacionados ao mau uso dessa energia criadora. Não houvesse, né, os desequilíbrios no campo da sexualidade, do mau uso da energia criadora, esse processo, né, de reajuste, né, no processo reencarnatório não seria necessário, né? O espírito se ligaria, né, adequadamente, né, na polaridade do corpo físico que lhe foi formado. Mas como, né, nós somos espíritos ainda num mundo de provas e expiações, nós temos mau uso, né, em diversos campos, né, da potencialidade do espírito, a sexualidade é um deles e muitas vezes a necessidade desse resgate. Então, a lei divina nos impõe através, né, da lei divina natural, lei de reencarnação, lei de reprodução, lei de progresso, né, a reencarnação que se faz necessária para o espírito. Então, é necessário, né, reencarnar como, né, a polaridade masculina, um corpo masculino, polaridade feminina, um corpo feminino, realizar essa evolução no corpo devidamente criado, como diz aqui então a Joana de Ângeles, com qual finalidade? De se moralizar, de se corrigir e não se corromper no uso das energias criadoras, da energia sexual criadora. Então, o uso relacionado a cada tipo de polaridade, a cada processo reencarnatório, com as características do corpo físico, né, que foi criado para aquele processo reencarnatório. Não se corromper, né, não se corromper mergulhando em processos obsessivos e alucinatórios muito mais graves que logo mais padecerão. Então, é necessário fazer, né, essa moralização, essa correção, não se corromper, utilizar, né, da sua faculdade criadora, se adequando à forma física que foi criada, seja ela masculina ou feminina, justamente para não mergulhar em processos obsessivos e alucinatórios que sejam mais graves, né, e que o espírito logo padecerá, ou seja, logo terá que resgatar, seja nesta ou em futuras reencarnações. Então, a Joana de Anjos nos demonstra aqui, né, a necessidade do espírito se adequar à forma física que lhe foi preparada, ao bom uso da sua energia criadora dentro dessa forma física, justamente porque o espírito precisa fazer esse resgate e precisa fazer
a evolução dentro daquela polaridade que foi criada. Se o espírito eventualmente se deixar corromper, né, indo contrariamente à lei divina, tá, ele cria para si, né, desequilíbrios que podem resultar, né, em situações obsessivas, alucinatórias, que vão ser, então, graves para o espírito e, pela lei de causa e efeito, lhe gerará resgates. Né? Então, é claro, né, aqui, né, a necessidade do espírito se adequar à lei divina, como em todas as outras situações, né, que se impõem a nós, espíritos, no mundo de provas e expiações, né, que devemos nos adequar à lei divina em todos os aspectos, em todas as áreas, inclusive nesta. Então, é claro, né, assim como todas as outras situações em que nós ainda devemos em relação à lei divina, né, essa transformação ela não é fácil para nós, espíritos ainda faltosos. Né? Então, ela se dá, muitas vezes, né, num processo longo de reajuste, né? Às vezes, né, em mais de uma reencarnação, às vezes em muitas reencarnações, né, até que nós possamos fazer esse resgate e essa vivência adequada, né, ao corpo que nos foi formado. Então, relembrando aquela imagem lá da nossa primeira aula, do primeiro vídeo, né, Jesus com a mulher adúltera, né, em que Jesus orientou, né, tanto aqueles que desejavam apedrejar, que também tinham erros e falhas, quanto a mulher adúltera, que também tinha cometido uma falta. Né? Todos eram faltosos, né, e Jesus recomendou o quê, né, aos homens que estavam com as pedras, né, olha para dentro de ti mesmo e olha as tuas faltas e vai corrigir. Para a mulher adúltera, né, não comete mais a mesma falta, né, segue teu caminho, né, mas te corrige. Né? Para todos nós, é essa a recomendação da lei divina, né, olhar para dentro, fazer a nossa análise e buscar a nossa melhoria. Em relação, né, a uns com os outros, o que nos cabe, né, nos auxiliar mutuamente no processo evolutivo, né, nos apoiando, né, cada um, né, com as suas capacidades, cada um, né, com as suas necessidades, né, mas nos apoiando no processo evolutivo, né, sem fazer apontamentos, julgamentos, né, sendo indulgentes uns para com os outros, né. Todos nós temos as nossas faltas e os nossos reajustes a fazer. O que nos cabe? Nos apoiar nesse processo. Né? Deixando para a lei divina, né, o apontamento dos resgates que se darão para cada um de nós. Então, lá no livro O Homem Integral, do Joana de Anjos, na página 119, né, nos coloca algumas questões, alguns apontamentos, e nós escolhemos esses dois trechos. Os problemas sexuais devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tampouco levados à conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Então, os desvios, os problemas, né, provenientes do mau uso, né, da energia criadora, da energia sexual reprodutora, né, eles devem ser enfrentados, de fato, né, sem, né, os julgamentos, né, sem os apontamentos ou enfim, hipocrisias, né, ou falsa moralidade. Né. Também não devem ser levados a pequena monta ou a pequeno significado. São problemas complexos, né, de necessidade do espírito reencarnante, né, em termos de orientação, né, em termos de educação, em termos de avaliação, né, de uma forma mais ampla, né, não olhando somente o aspecto físico, mas olhando também o aspecto psicológico, emocional e espiritual. Né. Então, são dificuldades, ou seja, situações de problema para o espírito reencarnante, que merecem sim estudo, consideração, aprofundamento, que merecem tempo, né, no processo de busca de readequação do espírito, né,
no seu processo reencarnatório e em futuras reencarnações, e muitas vezes ação especializada, né, desse espírito reencarnante, que necessitará sim de apoio, de orientação adequada, né, para que ele consiga sair bem desse processo de readequação na polaridade em que se encontra. Sexo nos Espíritos, Livro dos Espíritos, questão 200 a 202, né? Então, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem, né? Espírito, em termos de sexualidade física, né? A diferença masculina e feminina se dá, né, no campo material, né? Na lei de reprodução, nas características próprias da geração de um novo corpo, né, da espécie, né? Mas no campo do espírito, essa energia criadora se reflete tanto na polaridade masculina ou feminina das diferentes experiências do espírito, né, não dessa forma material como nós, em geral ou geralmente, né, focalizamos. Inclusive, né, o que nós aprendemos, né, é que essa energia criadora, ela se reflete em outros aspectos, né, da criação, da potencialidade criadora do espírito, e não exclusivamente ou tão somente no campo da reprodução. Tá? Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, sim, né, tanto a polaridade feminina quanto a masculina, elas trazem provações, deveres especiais, ou seja, o espírito, ao reencarnar, né, numa polaridade ou noutra, né, ou no corpo masculino ou no corpo feminino, né, tem sim deveres especiais, tem um processo evolutivo que ocorre naquela polaridade, né, para ganhar experiência, evoluir, progredir na polaridade que lhe foi programada, né? Ou seja, o óbvio, né, está na lei divina, o espírito precisa progredir, existe uma lei de progresso. Então, aquele corpo que lhe foi formado, naquela sexualidade, né, masculina ou feminina, é aquela que o espírito necessita, né? E dali saem provações, deveres, né, ou expiações que o espírito necessita cumprir, porque é necessário, né, tanto a reencarnação masculina quanto a reencarnação no corpo feminino. Sexo e reencarnação, lá do livro Ação e Reação, capítulo 15, tá? O espírito Silas, né? Lá da uma passagem então desse capítulo, né, em que André Luiz traz então esse relato. O sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas no campo mental do ser. É natural que o espírito acentuadamente feminino demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher. E o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Então é natural que no processo reencarnatório, né, seja repetitivo, né, durante, né, várias reencarnações, aquela, né, experiência no campo, né, do homem ou da mulher. Justamente porque nós, em uma única reencarnação, né, nós não conseguimos realizar todos os aprendizados, por sermos imperfeitos, é claro, né? Então é necessário diversas encarnações em uma determinada característica, em um determinado meio, em um determinado tipo de corpo. Né? É claro que, passadas essas longas experiências, o espírito reencarnará em outra polaridade para realizar as evoluções, né, o progresso que seja necessário. Então, é natural, né? É da lei natural também que ocorra dessa forma. Então, a união sexual é fundamental à existência humana. Então, nós vimos, né, a lei de reprodução, a necessidade, né, do gameta masculino e feminino, da união, então, dos dois sexos no campo material, para que ocorra a reprodução da espécie, mas não só para isso, né? Ou seja, não tão somente, né, materialmente.
essa união, né, das duas polaridades, né, da mulher e do homem, né, da união sexual, né, da polaridade masculina e feminina, vivenciada no corpo masculino e feminino, né, também, né, faculta estímulos à arte, à beleza, ao trabalho, ao progresso, à busca da felicidade. Então nós vemos aí, né, que no campo da materialidade, da união, né, entre as duas polaridades, do homem e da mulher, né, se dá esses diferentes tipos, né, de contribuições, de evoluções, de progressos, tá? Porque são polaridades que se complementam, né, que se realimentam e que produzem, né, a afetividade, que produzem a evolução, que produzem a capacidade, né, da relação humana trazer o bem, a arte, a beleza, o trabalho, o progresso, produzindo a felicidade, né? Nós sabemos que a formação da família, né, pelo processo reencarnatório, na formação de um novo corpo, né, a célula familiar é um meio, né, adequado, né, a célula máter da sociedade, como coloca Emmanuel, né, capaz de produzir essa busca pela felicidade, onde os espíritos, né, se reencontram no processo reencarnatório, né, onde resgatam entre si, né, as suas necessidades, ou que fortalecem laços, né, já anteriormente criados, nessa busca da felicidade. Isso só é possível se dar através da reencarnação, formação de um novo corpo, ou seja, para isso é necessário o quê? O corpo masculino, o corpo feminino, a polaridade masculina, a polaridade feminina, devidamente ajustada àqueles corpos, eles foram formados, né, com ajuste adequado para que a união possa gerar então esses novos corpos que se ligarão esses espíritos reencarnantes necessários, né, se reencontrarem nessa família, né? Então é da lei divina, é da lei natural, né, é da lei de progresso, de reprodução, de reencarnação, as duas polaridades, o corpo masculino e o corpo feminino, e, portanto, a necessidade de adequação, né, do espírito àquele corpo que lhe foi formado. Não há erro em relação a isso. As faltas, os desvios, os problemas, né, de adequação do espírito à polaridade, ao corpo que lhe foi formado, né, está diretamente relacionado às suas faltas, seus erros, seus desequilíbrios, seus desajustes. Né? E é claro, como a gente viu, é preciso que esses ajustes sejam feitos. Também faculta, né, a existência humana, a união sexual, né, a reencarnação dos espíritos, como nós falamos, né, sem a qual, né, não seria possível a reencarnação, ou seja, é preciso o corpo masculino, é preciso o corpo feminino para que o processo reencarnatório aconteça, né, pela lei de reprodução. Né? Então, é necessário essa ligação e essa adequação ao corpo que lhe foi formado. Proporciona a união afetiva, né, entre aqueles que se unem, né, através da sua energia criadora, na polaridade masculina e feminina. Responsabilidade entre os parceiros, profundas trocas energéticas entre os dois seres, porque nós temos aí, né, duas energias, né, no corpo feminino, agindo equilibradamente, adequadamente, no corpo masculino, agindo equilibradamente e adequadamente, né, que realizam trocas, né, de energia entre as duas polaridades de uma forma equilibrada. Né? Então, essas profundas trocas entre os dois seres é possível, né, porque aí há duas vivências, né, de duas polaridades distintas e adequadas aos seus corpos, né, formados. E numa próxima, né, no próximo vídeo, né, na segunda parte dessa problemática aí da transição entre polaridades, nós vamos falar também, né, sobre essa questão aí, quando nós temos, né, a aversão do espírito, né, o corpo que lhe foi formado, a dificuldade de se adequar, e aí nós temos a relação, né, entre dois encarnados que tenham a mesma polaridade, né, e que essas trocas que vão acontecer
não serão complementares, né? Gerando aí problemas no campo energético, né? E perispiritual desses espíritos que trocam energias no mesmo campo, né? De polaridade física. Né? Nós temos também aí o enriquecimento do relacionamento afetivo, né? Entre esses dois seres. No livro Vida e Sexo, né? Emmanuel, na página 26 e 27, nos traz a seguinte colocação: criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. Então, o uso da sua polaridade, né, dentro da energia sexual reprodutora, da nossa energia criadora, ela sempre traz consequências para o espírito. Sejam felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme o impulso que o espírito, né, que faz uso dessa energia criadora, dê a essa energia. É um uso equilibrado, é adequado ao processo reencarnatório em relação ao corpo que lhe foi formado, ela é positiva, gera um bem para o próprio espírito, para os demais que o circundam, as consequências serão felizes e construtivas. Não gera o bem para si mesmo, não gera o bem para os seus semelhantes, é contrária, né, ou de alguma forma, né, se rebela contra a lei divina, contra aquele corpo que lhe foi formado, né, gerará consequências infelizes e destrutivas para o próprio espírito, né? Isso Emmanuel nos coloca aí no livro Vida e Sexo, né, página 26 e 27. Eliseu Mota Júnior, na revista Internacional de Espiritismo, em abril de 2003, no texto Sexo e Reencarnação, nos traz a seguinte colocação: durante a fecundação e a gestação, o perispírito dará a conformação física a um feto masculino ou feminino. E aqui um ponto importante, né? Isso acontece, né, sob, né, o comando do espírito reencarnante, né? Quando o espírito reencarnante se aproxima, né, ao corpo que será formado, né, ele já imanta, né, ele já se liga, né, ele já produz, né, nesse processo de ligação, através da sua aproximação, da sua energia, né, a aproximação do gameta masculino, que se ligará àquele gameta feminino, que produzirá, né, o corpo necessário. Se há desequilíbrio, né, no campo perispiritual, por faltas cometidas anteriormente, no mau uso de qualquer área, né, de qualquer potência do espírito, né, aquele corpo se formará com as necessidades reencarnatórias daquele espírito, de acordo com as faltas que ele necessita resgatar. Então, se há um desequilíbrio, né, em relação ao mau uso da energia criadora no campo da sexualidade, né, o espírito desequilibrado ao chegar, né, na formação do corpo físico, né, já no momento, né, da ligação do gameta masculino e feminino, né, ele vai dar aso, né, àquele corpo que lhe será necessário. Então, um desequilíbrio, né, gerará algum tipo de situação, né, nesse corpo físico relacionado aos resgates que o espírito deve fazer. Então, sob o comando do espírito reencarnante, que traz a predominância da polaridade do sexo masculino ou feminino, bem definido, no caso da heterossexualidade, ou os desvios que podem conduzi-lo, dependendo do seu livre-arbítrio, ao homossexualismo. Então, sob o comando do espírito, né, seja com polaridade masculina ou feminina, no caso bem definido, ou seja, não há desequilíbrios, né, no campo da sexualidade, né, há a chamada reencarnação da heterossexualidade, ou seja, o espírito, né, não há desvios na sua conformação, né, na sua polaridade, ou mau uso dessa polaridade, dessa energia criadora, da energia sexual reprodutora em encarnações anteriores, né, ele reencarna tendo a polaridade masculina num corpo masculino, tendo a polaridade feminina num corpo feminino. Ou então, se há desvios, né,
no uso da energia criadora, da energia sexual reprodutora, né, ele poderá ser conduzido, né, pela sua própria, pelo seu próprio desequilíbrio, seu próprio desvio, né, em função do seu livre-arbítrio, ao campo do homossexualismo, né, ou de outros problemas relacionados à transição de polaridades. Ou seja, o espírito, né, traz consigo uma polaridade masculina, mas mal utilizou, né, a sua energia criadora, né, em algum momento, ou o espírito traz consigo a polaridade feminina e utilizou mal, né, a sua energia criadora, né, a sua energia sexual reprodutora em anteriores reencarnações. Esse desequilíbrio, né, se traduz nessa dificuldade, né, para o espírito, né? Então, esses desequilíbrios vão fazer com que, bom, utilizei, né, no campo feminino, né, ou utilizei no campo masculino, né, de forma equivocada, vou reencarnar na forma necessária para que eu me reconduza, né, uh, ao uso correto daquela polaridade em que eu cometi a falta, o erro, né? Então, no campo masculino, eu posso, né, ter desequilibrado minhas energias criadoras e aí reencarno num corpo feminino, né, com a necessidade de me realinhar, né, e resgatar os débitos do passado, tendo que, né, fazer uma vivência, então, no campo do corpo feminino. Da mesma forma, né, o inverso. Então, os desvios, né, são provenientes, é claro, e a reencarnação que se dá num corpo é diferente da polaridade, né, predominante do espírito, se dá, né, por falta cometida pelo espírito anteriormente. E, claro, exigirá desse espírito, né, o seu realinhamento naquela forma física em que se deu a reencarnação, né, se deu a formação daquele corpo para ele. Muito bem, gente. Não termina aqui, é claro, né, esse estudo sobre a transição de polaridades, as questões, né, do homossexualismo, do intersexualismo, né, do transexualismo, que nós vamos ver na segunda parte, né, desse tema. Né? Então vai haver um segundo vídeo para a gente explorar um pouco mais esse assunto, estudar um pouco mais desse tema, mas encerramos a primeira parte desse vídeo agora com a seguinte questão, né, com a seguinte proposta para vocês, né, jovem espírita, né, solicitando que deixem seus comentários, né, a esse vídeo sobre essa questão então que se coloca. E você, jovem espírita, na sua visão, quais são os desafios relacionados ao programa reencarnatório em uma reencarnação na polaridade feminina e na polaridade masculina na fase da juventude? Né? Quais são esses desafios para uma polaridade e para outra nessa fase, né, da vida que é a nossa juventude? Tá? Espero que o estudo tenha sido útil para vocês, que possa causar reflexões e interesse de estudar também essa temática. Nós vamos continuar, né, no próximo vídeo, esse tema 2, né, solicitando, é claro, né, que vocês participem, né, participem do debate, colocando a visão, a contribuição de vocês, né, registrando, então, os comentários aí ao vídeo que foi proposto, né, através desse estudo do tema 2. A gente desejo paz e bem a todos, né, que nós possamos juntos cada vez evoluir mais, compreender mais, estudar mais, para que nós possamos nos apoiar mutuamente, né, no nosso processo reencarnatório, evoluindo juntos, né, e aprendendo juntos sobre a lei divina. Paz e bem a todos, até o nosso próximo estudo.